Olá, boa noite. Perícia do Ceará aponta que a empresária Jamile Correia foi agredida antes de levar um tiro no ano passado em Fortaleza. O ex-companheiro é apontado como principal suspeito. O repórter Emerson Tchalian acompanhou o caso e tem mais informações. A perícia analisou um vídeo das câmeras de segurança do prédio onde a empresária morava em uma área nobre de Fortaleza. Minutos antes de ser atingida com um tiro, Jamile e o namorado, Aldemir Pessoa Júnior, chegam juntos em um veículo. O laudo da perícia concluiu que Aldemir fez um movimento brusco e acertou a mulher, o que teria causado impacto no corpo dela. Segundo o laudo, o namorado deu um soco em Jamile. Nesta outra imagem, a empresária aparece com um hematoma no olho. Jamile é carregada para o elevador pelo filho e o namorado. Neste momento, ela já tinha levado um tiro no peito. Encaminhada ao hospital, a empresária morreu no dia seguinte. O caso, que era tratado como suicídio, passou a ser investigado como homicídio. O namorado da vítima, Aldemir Pessoa Júnior, virou o principal suspeito. Ele segue em liberdade. A Polícia Civil informou que o laudo da perícia foi encaminhado para a delegacia que investiga o caso e que foi inconclusivo quanto à identificação de quem disparou o tiro que matou Jamile. O inquérito ainda não foi finalizado. De Fortaleza, Emerson Tchalian, para o Rede TV News. A Corregedoria da Polícia Militar da Bahia vai analisar um vídeo em que um PM aparece agredindo e insultando um jovem. O caso aconteceu em Salvador. Moradores registraram a ação violenta do policial. As imagens mostram a PM abordando um grupo de jovens. Durante a revista, um dos agentes dá socos e chutes em um rapaz, que também é insultado. Depois das agressões, o PM vai embora. Em nota, a Polícia Militar informou que o vídeo foi encaminhado para a Corregedoria Geral e que rechaça todo e qualquer tipo de conduta violenta. Nas redes sociais, o governador do estado, Rui Costa, do PT, afirmou que a atitude do PM é inadmissível e que determinou uma investigação imediata do caso. A Polícia Civil investiga as causas das explosões que aconteceram nesta madrugada nas proximidades da refinaria Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As informações com a repórter Melina Saad. 7 caminhões-tanque que estavam no pátio de uma distribuidora de combustíveis pegaram fogo. As explosões aconteceram pouco antes das 3 horas da manhã. De longe era possível ver as chamas. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Uma pista da BR-040 que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais teve que ser interditada. Uma perícia foi feita no local e a polícia investiga as causas do incêndio. Nas redes sociais, moradores vizinhos à refinaria relataram o pânico por causa das explosões. Em nota, a Petrobras informou que prestou assistência no combate ao incêndio e que a refinaria segue operando em segurança. Do Rio de Janeiro, Melina Saad, para o Rede TV News. Uma briga de torcedores de futebol marcou o aniversário de 106 anos do Santa Cruz, do Recife. A confusão envolvendo mais de 100 pessoas acabou com a festa dos torcedores do Santa Cruz ontem à noite no centro do Recife. A torcida comemorava os 106 anos do time pernambucano no pátio de Santa Cruz, quando membros de uma torcida organizada do esporte chegaram. Os dois entraram em confronto. A polícia militar chegou a dar tiros para o alto. 2 pessoas feridas foram detidas, mas liberadas em seguida porque não houve queixas contra elas. A PM disse que está analisando as imagens divulgadas nas redes sociais e de câmeras de segurança para identificar os envolvidos. Em nota, o Santa Cruz afirmou que repudia os atos de violência e cobra punição aos responsáveis. Já o Esporte Clube do Recife disse que os torcedores que participaram da confusão serão banidos da Ilha do Retiro e das dependências do clube. Uma briga envolvendo uma personagem da Disney e uma segurança em Las Vegas, nos Estados Unidos, viralizou na internet. A mulher, vestida de Minnie Mouse, partiu para cima da vigilante e precisou ser contida pelos colegas de trabalho Mickey e Pateta. Depois da agressão, a moça retira o sapato, xinga a agente e vai embora.
O motivo da briga não foi revelado e a vítima não registrou boletim de ocorrência. Após detectar a presença de detergente na água e interromper a produção por 14 horas, a SEDAI retomou o funcionamento da estação de tratamento do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Pela manhã, técnicos do Instituto Estadual do Ambiente e policiais civis coletaram amostras na estação de tratamento do Guandu. No fim da tarde de ontem, a Companhia de Águas e Esgotos encontrou uma grande quantidade de detergente na água bruta que chega à estação. Fotos que circulam nas redes sociais mostram uma espuma branca que seria do sabão. Ficamos monitorando a cada 30 minutos a água durante toda a noite. Às 3 da manhã já não tinha mais sinal, não identificar mais a substância, certo? Continuamos monitorando até as 9 da manhã, quando foi reiniciado o sistema. Após 14 horas, as comportas foram abertas. A SEDAI informou que o abastecimento está acontecendo de forma gradativa por motivos de segurança. Por isso, alguns locais podem levar até 72 horas para se restabelecer completamente. Cerca de 9 milhões de pessoas utilizam a água que vem do Guandu. Segundo a companhia, a qualidade não foi afetada. De acordo com a empresa, o material foi arrastado pelas chuvas de domingo. Nós nunca vimos esse material entrar na estação. Foi inclusive isso que nos deu um sinal de que deveríamos parar. Desde o início de janeiro, o cheiro, cor e sabor da água tem incomodado a população. A SEDAI aplicou carvão ativado e argila nas águas para absorver a geosmina, substância responsável pelas alterações. Mas o resultado esperado ainda não veio. A questão é que, dependendo da reservação, do tamanho da cisterna, do tamanho da caixa d'água, quem está com um estoque antigo de água, até ele se renovar, é um processo que, às vezes, pode ser que demore alguns dias. A hipótese de sabotagem é investigada. Hoje, o governador Wilson Witzel discursou durante um evento por mais de 20 minutos, mas não mencionou a crise da água. Ele se manifestou apenas nas redes sociais. A humanidade desenvolveu tecnologias brilhantes para ir à Lua e chegar a Marte. Mas, no Rio de Janeiro, os heróis do governo não conseguem levar água decente à população. Isso é uma vergonha. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil. As instabilidades continuam em grande parte do Brasil. As pancadas chegam principalmente a partir da tarde. Atenção para chuva forte e volumosa entre o centro-oeste e sudeste. Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão na rota do temporal. Belo Horizonte em alerta. Ainda tem previsão de chuva nos próximos dias, o que pode causar mais transtornos. A temperatura cai até sexta, mínima de 16 e a máxima não passa dos 20 graus. No Rio de Janeiro, a previsão também é de mais chuva. Na quinta-feira, o sol aparece com mais força, faz 27 graus e chove no final da tarde. Na capital paulista, a chuva diminui, mas ainda deve aparecer. Na quinta-feira, o sol predomina, máxima de 26 e pancadas à tarde. Porto Alegre é uma das poucas capitais que não tem previsão de chuva. Muito sol e calor para os gaúchos, faz 33 graus. As chuvas se espalham pelo Nordeste. O tempo fica mais instável sobre a costa leste da região. Em Recife, chuvinha e máxima de 32 graus. Em Campo Grande, muita chuva e máxima de 28 graus. Em Belo Horizonte, nos primeiros dias de fevereiro, já choveu cerca de 70% do esperado para todo o mês, o que causou muitos estragos. Como você viu, a previsão é de mais chuva. Por isso, a Defesa Civil emitiu um alerta para todo o estado de Minas Gerais. Nesta rua da Vila Bernadette, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, os moradores dividem o mesmo sentimento. É medo. Vai que chove de repente aí e desce um barranco de novo com a gente aí dentro. A preocupação aumentou depois que um deslizamento de terra matou 7 pessoas de 3 famílias no dia 25 de janeiro. As marcas da tragédia ainda estão por aqui. As pessoas que morreram aqui eram tudo conhecido, eram ótimos amigos,
vizinho também que não aborrecia ninguém. Então, pra gente foi uma bala. Valdirene conseguiu se salvar, mas perdeu a casa. Com o imóvel totalmente destruído, ela foi morar de favor na casa de amigos. Vou ficar lá até resolver, porque eu preciso que a prefeitura paga pra gente a bolsa aluguel, porque a gente não tem condições. Só eu que trabalho na minha casa. Ganho salário mínimo. Meu marido está desempregado. A casa da Dona Maria também fica numa área de risco. A orientação da Defesa Civil é para ela sair daqui o quanto antes. Se a casa de lá de cima ela deslizar, ela vai com tudo. Vai derrubar aqui esses pedaços aqui tudo. Assim que for uma chuva, a gente está saindo de casa. A previsão para os próximos dias aqui na capital mineira é de novas tempestades. Segundo a Defesa Civil, pode chover mais da metade do esperado para todo o mês de fevereiro. O maior volume está previsto para quinta-feira. No interior do estado, as ruas da cidade de Janaúba ficaram alagadas depois de 7 horas de chuva forte. Em alguns bairros, a água invadiu casas e moradores usaram barco para se deslocar. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. No total, 196 municípios mineiros já decretaram situação de emergência e 5 calamidade pública. 58 pessoas morreram e quase 55 mil estão desalojadas ou desabrigadas. O locutor de rodeios Asa Branca morreu hoje em São Paulo. Ele tinha 57 anos e lutava contra um câncer na boca. Asa Branca passou por várias internações recentes, sendo a última no dia 25 de janeiro. O comunicado da morte do locutor foi divulgado na rede social dele. Valdemar Rui dos Santos sonhava em ser peão de rodeio. Aos 15 anos, teve a oportunidade que tanto queria, mas sofreu um acidente e precisou interromper a curta carreira de peão. Asa Branca, então, começou a se dedicar à locução profissional. Na década de 90, ele se tornou um ícone dos rodeios ao criar um novo estilo de narração ao fazer a locução de dentro da arena. Segura, peão! O IML de Belo Horizonte tenta identificar mais uma possível vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. 11 pessoas seguem desaparecidas mais de um ano depois da tragédia. A equipe de resgate localizou um crânio na área onde estão concentradas as buscas, próximo à sede administrativa da Vale, na mina do Córrego do Feijão. De acordo com os bombeiros, a arcada dentária está parcialmente preservada, o que pode agilizar a identificação. As últimas vítimas foram encontradas no dia 4 de dezembro. João Tomás de Oliveira, de 46 anos, era motorista de caminhão-pipa de uma empresa terceirizada da Vale. E Noel Borges de Oliveira, de 50, trabalhava como mestre de obras na barragem de Brumadinho. A tragédia completou um ano em 25 de janeiro. 259 mortes estão confirmadas. 11 pessoas seguem desaparecidas. A produção industrial brasileira caiu 1,1% em 2019 e interrompeu 2 anos seguidos de alta. De acordo com o IBGE, o resultado foi puxado pela indústria extrativa. O setor recuou 9,7% após a tragédia de Brumadinho, que fez com que a Vale suspendesse a produção de minério de ferro em diversas instalações. Em dezembro, a produção industrial nacional caiu 0,7% em relação a novembro. Frente a dezembro de 2018, a queda foi de 1,2%. E agora, com o coronavírus, teremos a economia do mundo, especialmente a da China, atingida. E, evidentemente, o Brasil não está fora disso. Se o coronavírus ampliar mais ainda o seu alcance, não será nenhuma marolinha. O Dia Mundial de Combate ao Câncer é celebrado hoje e, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, cerca de 7 milhões de pessoas em todo o planeta morrem em decorrência da doença a cada ano. O repórter Giovanni César mostra histórias de pessoas que venceram ou ainda buscam vencer a doença. O diagnóstico positivo para o câncer vem acompanhado geralmente de muito medo. Nem todo mundo tem o equilíbrio que a dona Cleide teve. Uma dor, uns exames e a informação do médico de que ela teria de passar por uma cirurgia para a retirada de um dos rins.
Eu, em nenhum momento, me desesperei. Quando eu recebi o diagnóstico que eu tinha um tumor, eu estava sozinha, né, dentro de uma sala, e o médico disse para mim: a senhora tem um tumor. Não estou confirmando que é um câncer, mas a senhora tem um tumor mais de 10 centímetros. E era um câncer. E era um câncer. O Hospital AC Camargo, em São Paulo, virou uma referência na busca por novas terapias na oncologia. Médicos e cientistas atuam em conjunto no desenvolvimento de pesquisas e, consequentemente, no aumento dos índices de cura e de sobrevida do paciente. O hospital é o primeiro na América Latina a oferecer a radioterapia Látice, um tratamento tão recente e tão inovador que até agora o primeiro paciente ainda não foi selecionado para receber a terapia. A radioterapia Látice evoluiu das técnicas de radioterapia e é uma aplicação de uma dose adicional de radiação com uma dose bastante alta, uma dose que para nós, em termos médicos, se chama ablativa, que é aquela dose muito mais alta que é usada no dia a dia. Com isso, a gente consegue fazer com que o organismo reconheça o câncer, o tumor, como algo que não deveria estar ali. No mundo, 7,6 milhões de pessoas morrem por ano vítimas da doença. A maior incidência é de adultos, 4 milhões entre 30 e 69 anos. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é de que 1,5 milhão dessas mortes poderiam ser evitadas com hábitos saudáveis. Isso antes da doença aparecer. Mas nem tudo está perdido quando se recebe a notícia de que se tem um câncer. Seu Bartolomeu é o marido da dona Cleide, do início da reportagem. Ele é um exemplo de resistência. 2 AVCs, Alzheimer começando e um tumor maligno na próstata. Contra tudo, ele responde com alegria de viver e um sorriso. O senhor está bem? Graças a Deus estou. Praticamente estou bem, não estou sentindo nada. Em São Paulo, a Prefeitura lançou um programa para tentar zerar em 3 meses a fila de exames de câncer. Hoje, 100 mil pacientes aguardam uma vaga. O diagnóstico precoce aumenta em 60 vezes a chance de cura da doença. Na primeira fase do mutirão serão atendidos os pacientes com os tipos de câncer de maior incidência, que são os de estômago, colo retal, tireoide e próstata. O programa, chamado Corujão do Câncer, disponibiliza 70 mil vagas para exames. Só para a colonoscopia, que detecta o câncer de intestino, são 2.300. Por enquanto, o médico falou para mim que não é câncer, não sei se é para enganar, mas é só para acompanhar. É só para acompanhar. Eu estou tomando as injeções agora para isso aí, para esse problema também, né? Os pacientes são encaminhados pelas unidades de saúde quando há suspeita da doença ou para eliminar dúvidas. Eu tive uma dor do lado, aí eu fui no médico da UPA aí e ele pediu esse exame. Tem problema de estômago também, com muita acidez e tal coisa. Aí ele mandou fazer endoscopia e colonoscopia. Para quem já tem o diagnóstico, o município abriu mais 390 vagas para tratamento. A segunda fase do Corujão está prevista para março e vai atender 7 especialidades. Dentre elas, hematologia, ginecologia, pneumo e pediatria. Serão oferecidas 30 mil vagas para exames e 279 para tratar a doença. Tanto na primeira quanto na segunda etapa, as vagas são além das já existentes no município. Ampliando o tratamento, aumenta a chance de vida. O programa surgiu depois que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, iniciou um tratamento de câncer na rede de saúde privada. Covas reconheceu que era preciso reforçar o atendimento aos pacientes no sistema público. Mesmo que o município já respeite a lei de tratar em 60 dias, nós estamos oportunizando o tratamento precoce para garantir melhor prognóstico. Para o paciente, se ele trata no estadiamento menor, ele tem mais chance de cura. É um programa criativo que aproveita o tempo ocioso, noturno, de hospitais, etc., para atender milhares de pessoas. São ideias que devem ser aproveitadas em todo o país.
O governo enviou ao Congresso um projeto de lei para viabilizar o retorno dos brasileiros que estão isolados na China por causa do novo coronavírus. Durante a tarde, o Ministério da Saúde atualizou o número de casos considerados suspeitos aqui no Brasil. Em Brasília, a repórter Renata Teodoro tem as informações, né, Renata? Boa noite para você. Conta pra gente qual que é o panorama nesse momento. Oi, Gabi, boa noite para você, para o Boris e para todo mundo que está acompanhando a gente. Gabi, diminuiu pelo segundo dia seguido o número de casos considerados suspeitos de coronavírus no Brasil. Ontem eram 14 casos e hoje são 13 casos considerados suspeitos em 4 estados. 6 em São Paulo, 4 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina e 1 no Rio de Janeiro. E na quinta-feira, os secretários de saúde de todos os estados vão se reunir aqui em Brasília para discutir, né, como é que vai ser o atendimento a esses pacientes considerados como casos suspeitos. E hoje o governo enviou aqui para o Congresso Nacional um projeto de lei para permitir o retorno dos brasileiros que estão isolados na China. A ideia inicial era enviar uma medida provisória, mas aí o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tinha se pronunciado e falou que seria melhor um projeto de lei, e aí o governo foi lá e acabou mudando de ideia. O próprio Maia disse agora há pouco que esse texto vai ser aprovado aqui na Câmara dos Deputados ainda hoje. E aí depois que ele for aprovado aqui na Câmara, ele segue para ser aprovado no Senado. E aí, se tudo ocorrer, né, conforme as expectativas, até sexta-feira já inicia o processo de repatriação desses brasileiros. A gente vai ver agora um pouquinho mais sobre esse projeto de lei na reportagem da Caroline Aguiar. No texto assinado pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele argumenta que a legislação atual está defasada em relação aos mecanismos sanitários necessários para o combate às novas ameaças à saúde pública. O projeto de lei oficializa a declaração de situação de emergência na saúde pública e prevê ações como isolamento, quarentena e realização compulsória de exames, coleta de amostras e vacinação. A proposta ainda autoriza a restrição temporária de entrada e saída do país por meio de rodovias, portos e aeroportos. O projeto determina que os detalhes de como será feita a quarentena serão definidos numa portaria do Ministério da Saúde. A pasta prevê 18 dias de quarentena, 4 a mais do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Hoje, um grupo de representantes do governo vistoriou a base aérea de Anápolis, em Goiás, onde os brasileiros cumprirão a quarentena. Também ficou definido que o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, receberá os pacientes que apresentarem sintomas do coronavírus. 2 aviões da Presidência da República decolam amanhã, ao meio-dia, de Brasília, para buscar os brasileiros na China. A previsão é que eles cheguem em Anápolis no sábado. O projeto de lei tem que ser apreciado primeiro pela Câmara e depois pelo Senado. Diante da decisão do governo de retirar os brasileiros da China, o embaixador chinês no Brasil disse que vai facilitar o processo. Entendemos que o governo brasileiro fretaram a aeronave para retirar todos os cidadãos brasileiros que se encontram na China, entendemos profundamente, e vamos prestar todo o apoio para facilitar. O advogado que representa os brasileiros que estão na China disse que todos devem aceitar as condições para retornar ao país, sendo que 28 já assinaram um formulário concordando com as medidas. Todos eles já se comprometeram a se expor, a apresentar todas as condições para a quarentena, inclusive se submetendo a exames e todas as demais circunstâncias necessárias e demandadas pelo Ministério da Saúde. O que nós pedimos agora, o que nós queremos agora, é saber qual é essa base e quais serão as condições de dignidade que todas essas pessoas terão. Esse é o nosso momento de dúvida. Nessa hora, todo mundo assina qualquer papel. Olha, decretada por uma portaria a situação de emergência, essa legislação proposta ao Congresso é necessária. Sem ela, várias providências duras, inclusive de restrição da liberdade individual, não poderiam ser tomadas. Se alguém não quiser entrar em nenhum cubículo para ficar 18 dias, não entra se não tiver uma lei que obrigue ou algo parecido. É evidente que o Congresso vai aprovar o projeto
com toda a urgência que o momento existe. E claro, você viu, os brasileiros virão da China por temor de contagem num voo doméstico, num voo internacional privado, virão de aviões da FAB. Serão 2 aviões, dos quais eles descerão para a quarentena. Está marcado para a próxima terça-feira em Brasília o primeiro depoimento do ex-presidente Lula após ser solto da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Lula vai depor pessoalmente na Justiça Federal sobre uma possível prática de tráfico de influência em uma medida provisória para favorecer empresas em troca de propina. O interrogatório faz parte da Operação Zelotes, responsável por investigar casos de corrupção. Ontem, a Justiça Federal não aceitou denúncia do Ministério Público contra Lula sobre a invasão do triplex em Guarujá. Em 2018, cerca de 50 manifestantes do MST ficaram no triplex por 4 horas. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra empresas responsáveis pelo serviço de limpeza urbana de São Paulo. A ação contou com a participação da Receita Federal. 21 equipes cumpriram mandados de busca e apreensão na capital paulista, em cidades da região metropolitana, nos estados de Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal. Esta fase da operação investiga o consórcio Soma. Segundo os investigadores, o consórcio pagou pelo menos 245 milhões de reais a fornecedores fantasmas que emitiam notas fiscais frias. Hoje, a PF apreendeu R$ 77 mil e $10 mil durante as buscas. O Grupo Soma começou a atuar nos serviços de limpeza urbana na cidade de São Paulo em 2011. Mas, para a polícia, o esquema funcionava desde 2010. Segundo a PF, mais de 20 empresas que estariam envolvidas no esquema chegaram a movimentar cerca de 5 bilhões de reais entre 2010 e 2018. Segundo a Polícia Federal, o esquema funcionava com a participação de 3 núcleos, um formado por operadores, um segundo por doleiros e um terceiro por clientes que adquiriam as notas frias. A operação de hoje faz parte da 7ª fase da Operação Descarte. Os operadores, eles controlavam direto e indiretamente pelo menos 24 empresas já detectadas, que eram responsáveis por fornecimento de notas fiscais inidôneas. Os clientes desses que adquiriam essas notas idôneas usavam essas notas para reduzir a sua base de cálculo do imposto de renda, contribuição social, para gerar créditos fictícios de PIS e COFINS, para lavar dinheiro, para gerar recurso em espécie para pagamento para agentes públicos, enfim, para os mais diversos fins ilícitos, né? Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que o consórcio Soma foi um de seus fornecedores entre 2011 e 2019 e que sempre apresentou regularidade fiscal durante os serviços prestados. A polícia já sabe que pai, mãe e filho foram assassinados e tiveram os corpos carbonizados em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, por causa de dinheiro. A filha do casal, a namorada dela e outros 3 criminosos simularam um assalto para roubar o dinheiro de um cofre dentro da casa. Um dos homens presos contou aos investigadores detalhes do crime. Veja com a repórter Estela Freitas. Juliano de Oliveira Júnior, primo de Karina, disse aos investigadores que a intenção de Ana Flávia e Karina Ramos era roubar R$ 85 mil que estavam dentro de um cofre na casa da família em Santo André, no ABC Paulista. O plano foi combinado 2 dias antes entre elas, Juliano e outros 2 homens que já estão presos. Pai e filho foram rendidos na tarde do dia 27. Como não sabiam a senha do cofre, foram torturados. Flaviana, mãe de Ana Flávia, chegou por volta das 10 horas da noite e também foi rendida. Ela passou a senha do cofre, porém não havia dinheiro. Segundo o depoimento de Juliano, nesse momento, Karina teria decidido então matar a família com consentimento de Ana Flávia. A intenção seria então receber um suposto seguro de vida.
Romoyuki Gonçalves e o filho Juan Vitor foram espancados e colocados dentro do porta-malas do carro. A polícia investiga se neste momento eles já estavam mortos ou se morreram carbonizados. Flaviana, ainda viva, saiu no banco traseiro. Um detalhe absolutamente aterrorizante e que revela o nível de maldade das pessoas é que a Karina, pelo que consta, veste o uniforme da Flaviana para sair dirigindo o carro, para se passar por ela, para não ser notada na hora de sair do condomínio. E sai dirigindo o Jeep de dentro do condomínio com a Flaviana no banco de trás. A empresária foi morta no local onde o carro foi incendiado. A polícia ainda investiga a participação de uma sexta pessoa no crime e a investigação segue sob sigilo. Estela Freitas, de São Bernardo do Campo, para o Rede TV News. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia vai trazer vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você. Até mais.